Continuando aqui, né, a gente acabamos de ver a história aqui de Esaú e Jacó, né, e continuando a descendência de Jacó, que eu já falei que Jacó teve 12 filhos, certo? Um desses filhos, o 11º filho de Jacó, se chamava José. E José nasceu quando Jacó já tinha muita idade. Só que Jacó, ele tinha um carinho todo especial por José. José era chamado filho preferido. Só que ele tendo mais irmãos, isso despertava o que no irmão? Nos irmãos. Despertava um ciúme imenso. Então, os seus irmãos, eles nutriam muito ciúme, muita inveja de José. E eles queriam tirar José do caminho. Aí, eles tiveram uma ideia. Eles decidiram vender José como escravo a uns viajantes que passavam. Eles enganaram, trapacearam, montaram ali uma armadilha e José foi vendido a esses comerciantes. E José, sendo vendido, ele foi parar no Egito. Quem mandava lá no Egito naquela época era o faraó, né? O faraó era o bambambam, ele mandava no Egito e tal. E lá José chegou no Egito como para ser escravo. E José trabalhava para o faraó. Mas José, ele tinha um dom. José, ele conseguia decifrar os sonhos. E o faraó estava intrigado com um sonho. E ele ouviu falar de José. Ai, porque tem aqui um escravo que ele consegue decifrar os sonhos. Aí o faraó falou, me traz esse escravo que eu quero ele aqui. Vamos ver se ele é bom mesmo, se ele consegue decifrar o meu sonho. E José foi lá e decifrou o sonho do faraó. E acabou livrando o Egito de passar fome, de sofrer, porque o faraó, com José decifrando o sonho, ele acabou se antecipando e se preparando para a seca, para a fome que ia chegar. Só que nem todos sabiam disso, né? Então, a família de José, que ainda vivia lá na outra cidade, eles não tiveram a mesma sorte do faraó, que conseguiu se planejar e conseguiu estar preparado para quando chegou a seca, a fome, né? Eles não conseguiram se preparar. Então, a família dele, que estava na outra cidade, estava passando fome, estavam sofrendo. E eles resolveram procurar abrigo aonde? No Egito. E quem que estava no Egito? José. E José, por ter decifrado o sonho do faraó, ele se tornou o braço direito do faraó. Né? Eles eram assim, né? E José ficava lá no palácio junto com o faraó. E então, a sua família foi procurar abrigo, pedir ajuda pro faraó, né? Porque eles estavam passando necessidade, eles estavam passando fome. E aí, neste dia, José viu sua família. Só que a sua família não reconheceu. Porque imaginem, né? José estava bem cuidado, bem tratado, estava lá como sendo o braço direito do faraó. E então a sua família não conseguiu reconhecê-lo. Mas José reconheceu a sua família. Era uma oportunidade para se vingar ali, né? Daqueles irmãos perversos que venderam ele, não é verdade? Mas José era muito bom. Ele não fez isso. Ele acolheu a sua família e assim toda a sua família viveu em paz e viveram juntos, em harmonia no Egito. Até aqui, a gente conheceu vários capítulos do livro de Gênesis, até o capítulo 50, que é a história de José. Tá vendo? Nós tivemos a oportunidade de mergulhar nas histórias de Gênesis. Só que agora a gente vai entrar no livro de Êxodo,
que é quando aparece o personagem que eu mais gosto. Os meus catequizandos sabem, porque eu já falei isso para eles. É o personagem que eu mais curto, que a gente pediu até para vocês assistirem o filme, né? O Príncipe do Egito, não sei se vocês assistiram, né? Então vou resumir um pouquinho da história do Príncipe do Egito, né? A escravidão, sempre dominou, né, os povos, mas com a vinda de José para o Egito, os povos começaram a viver em harmonia, né? José era o braço direito do faraó, então ele meio que trouxe uma certa harmonia entre os povos. Só que o faraó morreu, José morreu, e veio um outro faraó, chamado Ramsés. Ramsés, ele não gostava do povo, da família de José. Então ele transformou todos os membros da família em escravos egípcios. E aí, esse faraó obrigava que a família de José, os judeus, trabalhassem, né, construindo pirâmides, construindo palácios de sol a sol. Então era um povo muito sofrido. Mas, com o passar do tempo, esse povo foi crescendo, eles foram tendo filhos e eles foram, né, se multiplicando. O faraó, preocupado com isso, ele decretou, ele ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem jogados ao rio para serem mortos. Ele não queria que a população aumentasse, para que ele não corresse o risco de que eles dominassem a terra dele ali, né, o povo egípcio. E só que tinha uma mãe que tinha tido um bebezinho menino, e ela não queria que o seu bebê fosse morto. E ela sabia que todo dia, numa determinada hora, a filha do faraó, ela ia tomar banho no rio. Então o que ela fez? Ela pegou uma cestinha, colocou o seu filho no rio e empurrou lá a cestinha para que chegasse a filha do faraó. Quando a filha do faraó viu aquele bebê, ela ficou encantada e ela acolheu aquela criança, ela adotou aquela criança. E aquela criança, ela deu o nome de Moisés, que significa salvo das águas. E assim, a gente inicia a história de Moisés. Moisés foi salvo pela filha do faraó, foi viver no palácio, no meio de todas as riquezas lá do faraó. E aí, Moisés cresceu. E quando ele já estava adulto, ele presenciou uma cena que abalou seu coração. Ele viu um soldado egípcio batendo num judeu. Aquilo revoltou Moisés de uma tal maneira que Moisés acabou agredindo o soldado e acabou matando o soldado. Depois que Moisés fez isso, ele falou: não posso voltar mais para o palácio. E aí Moisés foi embora. Ele foi embora para outra cidade e começou a trabalhar cuidando de ovelhas. Um certo dia, ele estava lá cuidando das suas ovelhas, lá as ovelhas, cuidando das suas ovelhinhas, e aí uma coisa começou a chamar a atenção. Ele viu um arbusto pegar fogo, mas o fogo não consumia a plantinha. Saía a chama, mas a chama não acabava com a plantinha. Aí ele ficou intrigado, ficou olhando aquela chama, aquela sarça ardente. E de repente ele ouviu uma voz que vinha do meio daquelas chamas. Ele ouviu a voz de Deus. E Deus disse o seguinte a Moisés. Está aqui em Êxodo, capítulo 4, versículo 21 a 25. Deus disse a Moisés: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu grito, provocado por aqueles que o escravizam. Sim,
eu reconheci o seu sofrimento e desci para livrá-los das mãos dos egípcios e conduzi-los a uma terra fértil e rica. Moisés, vai, eu te envio para tirar o meu povo do Egito. Moisés respondeu, mas quem sou eu para fazer isto? Eu não estou preparado. Eles não vão me ouvir. E o Senhor falou, eu estarei contigo e te ensinarei o que dizer. E assim foi Moisés. O que Deus queria era que Moisés convencesse o faraó a deixar o seu povo ir embora do Egito. Chega de sofrimento, chega de escravidão. Deus queria a liberdade do seu povo e queria levar o seu povo para uma nova terra, onde eles pudessem viver em paz, sem serem escravizados. E era isso que Deus queria que Moisés fizesse. E Moisés foi lá, falou com o faraó, e o faraó, adivinha? Não liberto não. Então, Deus tinha que fazer o faraó mudar de ideia. Então, Deus mandou as 10 pragas. Sendo que a última praga foi a pior de todas. Porque Deus chamou Moisés e falou assim, Moisés, pede para o meu povo, eu vou mandar a morte por essa cidade. Então você pede para o meu povo matar um cabritinho e fazer um sinal com sangue na porta da casa de cada um, porque a morte não vai entrar nessas casas. E essa morte, ela veio para levar os primogênitos. Essa era a 10ª praga e era a pior praga de todas, né? Que veio para levar os primogênitos. E depois que passou a 10ª praga, o faraó mandou chamar Moisés e falou, Moisés, olha, vai embora com esse povo, levar o meu filho. O faraó sofreu muito com a morte do filho dele também. Falou assim, olha, vai embora, leva esse povo daqui, eu não vou mais escravizar vocês, podem ir. E assim Moisés foi. Só que o faraó se arrependeu, né? Ele se arrependeu e manda o quê? Manda a tropa ir atrás de Moisés e do povo. Então, Moisés, ele chega no mar, né? E ele bate com o seu cajado na areia do Mar Vermelho. O que acontece com o mar? O mar se abre. Nessa que o mar se abre, o povo consegue atravessar. Só que atrás dele estava vindo as tropas. E aí nessa o mar se fecha. E o povo consegue passar para chegar na terra prometida por Deus. Só que essa terra, essa passagem que a gente leu agora, que é essa passagem da escravidão para a liberdade, ela passa a ser comemorada pelo povo judeu como a Páscoa. E ela é comemorada até hoje, né? O povo judeu, eles têm o Pessa, que é a comemoração justamente dessa passagem. A passagem da escravidão para a liberdade, que é a Páscoa. E eles comemoram todos os anos essa passagem. E aí, essa travessia, depois da libertação do Mar Vermelho, o povo precisava atravessar o deserto para poder chegar à Terra Prometida. E era um caminho muito longo. A terra era seca, tinha o sol muito forte. Vocês imaginam aquela areia escaldante de um deserto com o sol em cima deles, o sofrimento. Mas Deus acompanhou o seu povo o tempo inteiro. Em nenhum momento Deus deixou o povo sozinho. Deus sempre esteve ali, dando alimento, dando comida, cuidando mesmo. Deus esteve presente em toda essa passagem do povo, né? E aí, eles chegam a um monte chamado Monte Sinai. Nesse Monte Sinai, eles acamparam, né? Moisés subiu no monte e lá Deus chamou novamente Moisés e indicou para Moisés, quem lembra o que Deus indicou para Moisés no Monte Sinai?
Deus indicou a Moisés os 10 mandamentos para garantir a paz e a felicidade no meio do povo. E a partir dos 10 mandamentos, Deus confirmou a aliança com o povo. Ele deu a nós uma lei que ficou gravada onde? Ficou gravada em pedra, né? Os 10 mandamentos escritos por Moisés lá no Monte Sinai foram escritos em pedra, né? E os 10 mandamentos existem até hoje, né? E nós católicos, nós cristãos, nós seguimos os 10 mandamentos deixados por Deus. Quem lembra quais são os 10 mandamentos aí? Vamos lá? Vamos tentar relembrar? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho, não mentir. Nono, não desejar a mulher ou o homem do próximo. E o 10º, não cobiçar mulher alheia. O terceiro mandamento, se a gente for olhar lá em Êxodo, ele está escrito de uma forma que é para guardar o sábado, né? Para louvar a Deus de sábado. Só que com a vinda de Jesus Cristo, os apóstolos acabaram mudando esse mandamento para que passasse a valorizar mais o domingo. Por quê? Porque o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou, né? E aí, gente? Acho que é isso. Gostaram do resumo? Vocês viram quanta coisa linda a gente aprendeu nesse primeiro semestre? E agora no segundo tem mais um montão de coisa legal pra gente aprender. Você viu quantos personagens quantos homens de fé que a gente conheceu que acreditaram tanto em Deus a ponto de sempre largar tudo e ouvir a voz dele e ouvir o chamado dele. Foi assim com Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, todos eles foram chamados por Deus. Eles receberam de Deus uma missão e em nenhum momento eles fraquejaram na missão, né? Até Moisés, na passagem, ele fala, eu não me sinto preparado para fazer isso, mas Deus fala, confia em mim que eu vou te ajudar, eu vou te orientar, né? E todos eles foram. Então, meus queridos, assim, que nós possamos ser cada dia mais como esses exemplos de fé. Que a nossa fé, ela não seja abalada, ela não seja colocada à prova. Que nós possamos seguir sempre a palavra de Deus e seguirmos o que Ele quiser. Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar para a catequista de vocês uma atividade para vocês fazerem, que é uma cruzadinha, tá? Eu espero que vocês gostem, que vocês se divirtam, tá bom? Um beijão, gente!